Olá! Para muitas pessoas ficou mais difícil pagar as contas no final do mês por causa da interrupção no trabalho provocada pela pandemia do coronavírus. Uma das preocupações das pessoas é pagar o plano de saúde ou ficar sem ele justamente nesse momento em que a doença ameaça as pessoas. Nós vamos conversar com o deputado Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná. Ele apresentou uma proposta para evitar que isso aconteça. Olá, deputado, como vai o senhor? Tudo bem, Cláudia? Muito bem. Olha só, Deputado, essa proposta... Fique à vontade. justamente eu ia pedir para o senhor explicar para a gente como é que é essa proposta para evitar que as pessoas fiquem sem o plano de saúde. Pois é, devido ao momento em que a gente está vivendo, nós apresentamos um projeto de lei temporária em que nesse projeto de lei fica vedada a interrupção de serviços de planos de saúde por falta de pagamento em todo o território nacional. Após o fim dessa restrição, as empresas de plano de saúde, antes de proceder à interrupção do serviço em razão da inadimplência, deverão possibilitar o parcelamento do débito pelo consumidor, sendo vedadas nesse parcelamento qualquer cobrança de juros e multas. Ora, nós estamos vivendo num momento totalmente atípico de tudo aquilo que a gente já viveu até hoje no Brasil. E está afetando exatamente a área da saúde. Os planos de saúde, portanto, não podem interromper o fornecimento de saúde para os seus clientes e, no caso de atraso, devido ao problema financeiro que pode causar por causa da crise, não pode cobrar e interromper a assistência. Não pode, na renovação, aumentar, não pode, de maneira nenhuma, interromper o que o plano de saúde oferecia a ela antes desse período que nós estamos vivendo. Depois que acabar, então vai ser feita a cobrança, porque deve receber os planos de saúde, porém a negociação, porque todos querem continuar com o seu plano de saúde, será feito de uma maneira em que nem cobrança de juros e nem multas poderão ser cobrados. Isso é uma maneira e uma forma de nós mantermos a população mais tranquila, porque, veja bem, vivendo essas incertezas no momento, a pessoa tem o seu plano de saúde e ainda vem a preocupação de, sem poder pagar, perder a cobertura do plano de saúde que ela tem direito. Então, eu acredito que esse projeto de lei temporário calça muito bem, cabe muito bem para o momento em que nós estamos vivendo. Deputado, Fica à vontade. o senhor disse que o senhor enfatizou que o projeto é temporário. Ele vale só para atrasos de prestações dos planos nesse período agora, a partir da emergência, né, do coronavírus, que começou em março, ou vale para dívidas anteriores também? Por exemplo, se alguém deixou de pagar a prestação de fevereiro, alguma coisa, uma dívida antes desse período. Pois se ela tinha dívida antes e até então o plano dela não havia sido interrompido, o direito dela não havia sido interrompido, pelo fato de nós estarmos agora vivendo dentro dessa pandemia do coronavírus, aí já não pode ser interrompido. Compreende? Então, mesmo se ela tem dívidas anteriores que não haviam sido interrompidos o serviço antes da pandemia. Então, quando entrou na pandemia, ainda que havia dívidas de atrasos de pagamento, mas ela estava coberta, então, após o projeto de lei ser aprovado, ela já não pode ser interrompido o serviço da pessoa. E da mesma forma, o reajuste do plano, ele fica adiado e não cancelado, não é isso? Exatamente, está adiado. Exatamente, não pode haver nenhum aumento durante essa pandemia do coronavírus. Essa lei temporária, ela vale a partir do momento que foi aprovada pelo Congresso a lei de calamidade pública. Então, a lei de calamidade pública abre precedentes para que muitas leis temporárias ou normativas temporárias sejam aprovadas em várias etapas e em vários âmbitos. Inclusive, Cláudia, para complementar a informação, daquilo que a gente havia falado um pouco antes,
esse reajuste não pode acontecer depois que terminar a pandemia de coronavírus. Ele deve acontecer um reajuste anual baseado no preço que estava sendo praticado em 1º de março de 2020. Portanto, um ano baseado no que era a tarifa do pagamento do plano de saúde em 1º de março de 2020, para que as operadoras de plano de saúde não venham usufruir de aumento abusivo em cima dos clientes pelos gastos que eles deram em decorrência aos tratamentos das doenças decorrentes à pandemia. Se me faço entender. Deputado, entendo. Inclusive, a Agência Nacional que regulamenta o setor dos planos de saúde tem tomado algumas medidas preocupada, parece, em equilibrar as contas das operadoras, né? Ela diminuiu recentemente o montante, o valor que essas operadoras precisam manter como reserva. O senhor considera que essa é uma medida acertada? Olha, eu não conheço detalhadamente aquilo que a agência deseja, mas se for dentro daquilo que você falou, demonstra que a agência está olhando mais para o prestador de serviço do que para o beneficiado. Então, eu sou a favor daquilo que beneficia o consumidor, o cliente, a população, e não ao fato da agência defender as prestadoras de serviços dos planos de saúde. Nós temos que ser muito cuidadosos em relação a isso. Volto a repetir, porque estamos vivendo um momento que nunca vivemos antes. É claro que haverá gastos que não se havia previsto, mas a palavra aumento abusivo ou ser abusivo depois que isso tudo passar é uma coisa que nós não podemos aceitar. Deputado, nós falamos da proteção ao cidadão que usa o plano de saúde, falamos também do ponto de vista das operadoras, mas tem um terceiro ponto de vista aí que é do profissional de saúde. Ele que faz o atendimento, né, e que garante o atendimento ao cidadão. Uma das medidas aprovadas recentemente é a possibilidade da telemedicina ou da telesaúde, do atendimento feito pela internet. Qual que é a opinião do senhor sobre esse tipo de atendimento? Olha, eu sou totalmente favorável. Eu votei para aprovar esta medida. Ela é uma medida temporária, novamente repetindo, por causa da pandemia que nós estamos vivendo, mas em outros países a telemedicina já é exercida sem problema nenhum. O médico, o profissional, deve ver e deve saber muito bem qual o tipo de consulta que ele pode fazer virtualmente e pode-se muito bem dar uma assistência aos pacientes através da telemedicina. É claro que coisas complexas não cabem para isso, mas devido a esse momento que nós estamos vivendo, eu sou a favor da telemedicina, não apenas por causa da pandemia, mas a continuidade da telemedicina em que se deva ser regulamentado que tipo de serviço possa ser prestado. Inclusive, Cláudia, falando em relação aos profissionais de saúde e dessa aprovação da telemedicina, depois que nós passarmos isso tudo, eu apresentei um projeto de lei que cria o Dia Nacional dos Heróis da Saúde e que fica instituído dia 19 de março, dentro do mês de março, que é o mês que nós acabamos de ver dentro dessa celeuma da epidemia, da pandemia, seja instituído o Dia Nacional dos Heróis da Saúde. São pessoas que merecem todo o nosso apreço, nosso respeito. Nós sabemos que, como para eles tem sido muito difícil, vale dizer também, por exemplo, que na Espanha 14% dos profissionais ligados à saúde foram contaminados com coronavírus. Eles estão muito mais expostos que nós. Nós estamos fazendo nosso trabalho agora de forma virtual, a apresentação do programa, etc. E eles não podem fazer isso. Então, cabe o Dia Nacional dos Heróis da Saúde para o dia 19 de março. Eu espero e conto que seja aprovado. Deputado, muito obrigada pela conversa. Nós falamos com o deputado Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, sobre a possibilidade de aprovação de uma proposta dele que proíbe que os planos de saúde cancelem a prestação de serviços aos clientes, né, em atraso durante esse período da crise do coronavírus. Até a próxima.